Bom dia, estamos iniciando mais um programa Saúde Dia a Dia pela rede Evangelizar via satélite para todo o Brasil. Olha, são 2.170 cidades, é muita coisa, hein? 19 capitais e uma grande audiência, além do YouTube e outras mídias sociais também. Obrigado pela grande audiência. Hoje o tema aqui é gastroenterologia. Gastro, né? É uma especialidade médica que se ocupa da prevenção, tratamento, até diagnóstico, né? Das doenças que afetam todo o aparelho digestivo. Aí são doenças inflamatórias que atingem às vezes o intestino, uma gastrite, uma úlcera, né? Para falar sobre o tema, nós convidamos, a gente convida só fera aqui, né? São professores, são técnicos, são pessoal da área médica muito conceituada. E hoje é a doutora Bárbara de Aguiar Wiedeker. A doutora Bárbara é médica gastro, especialista em cirurgia do aparelho digestivo, graduada em medicina pela Faculdade Evangélica do Paraná, com residência médica em cirurgia geral pela Santa Casa de Misericórdia de Curitiba. Ela também tem o título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo pelo Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva e também atua no Vita Batel, no Vita Curitiba, no Santa Cruz, no Marcelino Champagnat, em várias entidades, né? E sempre com muita competência. Tem uma pesquisa da Organização Mundial de Gastroenterologia que fala que os jovens são os que mais sofrem com problemas nessa área. É verdade isso? Boa tarde, doutora Bárbara. Boa tarde. Antes de mais nada, eu queria agradecer. Bom dia, né? Bom dia, é verdade. A gente está de manhã. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria agradecer. Fiquei muito honrada com o convite. Olha, cada vez mais tem tido mais jovens no consultório. Eu não sei se não só pela pandemia ou se o pessoal está mais consciente, procurando mais cuidar da saúde. Os jovens têm tido realmente mais queixas gástricas. Talvez pelo sedentarismo, né? Também, tudo isso altera tudo. Desde a pandemia a gente mudou a alimentação, muitas pessoas pararam de praticar exercício físico como antes. Tem também a questão emocional, o estresse, tudo isso que afeta muito a nossa área, né? Então, tudo isso parece que deu uma aumentada no número de jovens que procuram atendimento. E nos Estados Unidos, a obesidade é uma pandemia, já está chegando aqui. Então, a obesidade também leva a esse problema, né? Já chegou, A síndrome metabólica relacionada ao aumento de peso, obesidade, tudo isso, afeta todo o corpo, né? E quanto mais a gente vê jovens tendo esse tipo de problema, também é outro fator que está contribuindo bastante. O tabagismo também leva a isso. Tabagismo, sedentarismo, a obesidade, qualquer... a parte, como eu falei para o senhor, do estresse, da parte emocional também, tudo isso afeta muito. Eu tenho uma pergunta que eu sempre quis fazer, porque eu ouço muita gente falar, gastrite e úlcera é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, né? Assim, a gastrite, ela pode estar associada, mas úlcera é quando você tem a lesão que é bem característica. O motivo do aparecimento dessa úlcera pode ser diverso e também depende da localização dessa úlcera, mas não são a mesma coisa. E tem sintoma específico da gastrite? Olha, a gastrite ela pode, tem muito paciente que não faz ideia que tem, aparece lá. Tem paciente que tem alguns sintomas já arrastados, ardência é um ter. sintoma? Da úlcera ou da gastrite? Da gastrite. Da gastrite não é o principal. É mais da úlcera. A úlcera, dependendo da localização dela, pode ter dor, aquela dor de fome, às vezes melhora com a comida, pode piorar. Isso tudo depende muito de onde que ela está. A prevenção é aquilo que nós falamos no começo. Boa alimentação, boa alimentação, evitar os fatores de risco, assim. Então, algumas medicações, anti-inflamatório, o pessoal que abusa muito, pode estar associado. Alimentação, às vezes, de uma procedência meio duvidosa, alimentos contaminados, a H. pylori, aquela bactéria famosa, também pode estar associada. Então, várias coisas podem prevenir, né? Algumas atitudes que a gente possa prevenir esse tipo de situação. A doutora falou de anti-inflamatório. Isso realmente é muito preocupante, que tem gente que qualquer coisinha vai na farmácia, compra anti-inflamatório, não tem nem receita médica, arrebenta com o estômago, vem gastrite, vem úlcera. Vamos às ruas da cidade agora com a participação da população. Aqui é TV Evangelizar e o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, úlcera pode confundir com câncer? Excelente pergunta. Pode. Se ela for, por exemplo, uma úlcera no estômago, a úlcera gástrica,
Inclusive, é uma obrigatoriedade você biopsiar, porque não tem como diferenciar só vendo, por exemplo, numa endoscopia. Ela pode confundir realmente. Agora, em outros locais, não tanto, né? No duodeno, a gente não pensa já em câncer, mas no estômago, com certeza, é um dos diagnósticos diferenciados. E existem vários tipos de úlcera? Existem vários tipos de úlcera. Vários fatores que causam a úlcera. É bactéria, geralmente? Pode ser a bactéria, o H. pylori, está muito associado. Pode ser medicação, mas também tem algumas outras doenças que podem estar associadas às úlceras. Pode ser grave? Pode ser grave, com certeza. O tratamento da úlcera é importantíssimo, porque se não trata, isso pode evoluir para complicações com risco de vida. E tem tratamento para úlcera? Tem tratamento. É medicamentoso ou não? Depende, como eu falei, da causa. Pode levar à cirurgia? Pode levar à cirurgia se tiver, por exemplo, sinais de complicação. Se essa úlcera for por conta de uma medicação, você parar essa medicação ou tentar adequar essa questão e associar algum outro remédio para proteger o estômago, pode ser o suficiente. Em algumas situações, se já tiver complicação, daí tem até tratamento cirúrgico, sabe? Então, o importante é diagnosticar, mais ainda, prevenir. Com certeza. Prevenção é o remédio. Vamos às ruas da cidade agora, mais uma participação da população pela TV Evangelizar, o programa Saúde Dia a Dia com você. Vamos lá. Doutora, gastrite pode provocar mau hálito? Pode, mas não é o mais comum. A halitose, né, o termo que a gente usa para o mau hálito, normalmente 90% das vezes está associado a doenças ou algumas questões da cavidade oral. Então, primeira coisa, ver se está tudo certo com o dentista, se está tudo ok. Daí depois a gente pode pensar, por exemplo, uma gastrite por H. pylori ou coisa parecida. Que pode gerar um mau hálito. Pode gerar mau hálito, mas não é o mais comum. Mas daí tem que tratar o estômago, não é Exatamente. tratar a parte bucal. Daí né? a gente vai na causa. Outras causas também, além da gastrite pelo H. pylori, algumas outras infecções, esse tipo de coisa também podem causar e podem estar no estômago, mas uma doença também que eu ouço falar muito é a pancreatite. É da sua área, a pancreatite? Sim. A pancreatite, ela é uma doença que pode ser uma doença tranquila, de tratamento, mas tem um risco de uma mortalidade que pode levar a algumas consequências muito, muito graves. É um problema do pâncreas. Um problema do pâncreas. Quando o pâncreas fica inflamado, você tem a pancreatite. Como ela acaba sendo uma doença que afeta o corpo inteiro, ela pode ter uma mortalidade alta, dependendo do caso. Agora, qual é a função do pâncreas? O pâncreas, ele tem funções essenciais. Então, não só a parte endócrina, né? Então, tanto paciente diabético, esse tipo de coisa, tem essa questão no pâncreas, problema no pâncreas. Mas também ele está associado à produção de enzimas digestivas. E se tem algum bloqueio nessa produção dessas enzimas ou qualquer coisa relacionada a isso, pode acontecer uma autodigestão do pâncreas. Mas a pessoa pode viver sem o pâncreas? Pode. Mas com algumas consequências, né? Então, por exemplo, consequências em relação à parte endócrina, vai ter diabetes e vai ter que repor essas enzimas por via oral. Quando vai levar uma cirurgia, sempre é de risco, né? A cirurgia pancreática normalmente é uma cirurgia que precisa de um profissional mais experiente, realmente, porque as complicações associadas a ela podem ser, assim, chatas, né? E levar a consequências mais perigosas. A diabetes, ela pode levar a um problema no pâncreas? Na verdade, é um quadro que é um motivo do outro. Exatamente. Então, assim, a insuficiência na produção da insulina por insuficiência pancreática leva a diabetes. Então, é uma doença associada à síndrome metabólica. Né? Eu falei isso porque a Cacau Protásio, ela teve um problema de pancreatite, se internou e quase foi a óbito. Graças a Deus recuperou e hoje está bem. Eu quero mais uma vez trazer a participação da população nas ruas da cidade. O povo pergunta. Vamos lá. Doutora, cirurgia para tirar a pedra na vesícula é rápida? Olha, normalmente é uma cirurgia considerada rápida, assim. A gente, pensando numa cirurgia corriqueira, né, no dia a dia, cirurgia eletiva, ela pode durar uns 40 minutos. Claro, você
cada caso é um caso, não tem como colocar tempo em procedimento cirúrgico. Mas, de uma forma geral, é uma cirurgia que dura, em média, 40 minutos, 1 hora, às vezes menos, enfim. É claro que depende se está complicada, depende se da anatomia do paciente. Que tem ali, né? Exatamente. Então... E a médica pode fazer mais de uma cirurgia por dia? Geralmente faz? Sim. Normalmente, o cirurgião, né, do aparelho digestivo, como tem já o dia a dia, é basicamente... São algumas cirurgias por dia. O refluxo, por que ocorre esse tal refluxo? O refluxo, tem várias questões associadas a ele, mas é basicamente uma questão da válvula entre o esôfago e o estômago. O conteúdo do estômago, se ele volta... Quer dizer, o alimento vai e volta, é isso? O conteúdo do estômago pensando no ácido do estômago. Então, quando a gente come, o alimento tem que passar por essa válvula e essa válvula fecha para que esse conteúdo não volte. Certo. Quando essa válvula abre mais vezes do que o normal ou por mais tempo e esse conteúdo do estômago volta mais, aí que você pode ter uma doença do refluxo. Mas pode provocar uma asfixia, por exemplo? Asfixia, não. Não. A doença do refluxo é mais nessa transição, né, entre o esôfago e o estômago, e os sintomas são basicamente, assim, os principais, aquela queimação, a dor na boca do estômago. É horrível, né? A sensação de que voltou um pouquinho o alimento, sabe? Não um vômito, mas a regurgitação, assim, são muito comuns. E existe diferença do refluxo e a doença do refluxo? Sim, a doença do refluxo, o paciente vai ter que ter um tratamento que envolve dieta, mudança de alguns aspectos de hábitos de vida, tudo isso, e às vezes remédio, né? O refluxo, ele pode ser fisiológico, então em algumas pessoas um pouco acaba voltando em todo mundo. Algumas pessoas vai ter isso mais vezes ou por mais tempo, e daí tem a doença. E é comum em bebê o refluxo? Pode ter, pode ter, sim. Mas ele pode nascer já com refluxo ou não? Pode ser. O nenenzinho, essa válvula ainda não está bem desenvolvida, então pode ter a doença do refluxo. E se não tratar, pode complicar? Pode complicar. O refluxo é realmente complicado. O Michel Teló, que é cantor aqui do Paraná, né, teve problema de refluxo também e sofreu muito com isso. E essa intolerância à lactose? Eu vou querer falar disso daqui a pouquinho, porque 70% da população brasileira tem intolerância à lactose. O que é isso? Envolve leite, envolve queijo? O que envolve? Nós vamos já falar sobre isso logo após esse recadinho. Estamos na TV Evangelizar e o programa é Saúde Dia a Dia. A Rede Evangelizar. Quero agradecer você de coração, telespectador, que audiência, viu? Olha, muitas visualizações. Só uma doutora que veio aqui, no site dela tinha 12 mil na primeira hora. É uma loucura. E eu recebo recados, mensagens, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia, recebo do Recife, recebo de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Olha, muito obrigado. A audiência é muito legal. Eu falei agora há pouco com a doutora Bárbara está hoje abrilhantando o programa e trazendo muita informação. E eu falei sobre refluxo. E eu queria ir para as ruas da cidade, porque o povo pergunta. Vamos lá. Doutora, o refluxo ataca mais no período da noite? Não é que ele ataca mais no período da noite. Normalmente o refluxo, os pacientes têm mais sintoma noturno, porque ao deitar, acaba fazendo um pouco de pressão naquela válvula que eu comentei com o senhor. Então, uma vez que faz essa pressão, acaba voltando mais, tem uma tendência de ter mais episódios, sabe? Pode acontecer à noite. Pode acontecer. Por isso que eu sempre comento, assim, se não consegue colocar o travesseiro demais na cama, fica incomodado, coloca um taquinho embaixo da cama, uns 15 centímetros, assim, para elevar a cabeceira, porque isso ajuda bastante quem tem doença. Por isso que minha mulher colocou um taquinho embaixo da minha cama. Perfeito. Colocou mesmo, mesmo. É verdade. Agora, tem posição para dormir melhor, se você tiver esse problema? Decúbito lateral esquerdo, mas o taquinho já ajuda muito. Eu falei de intolerância à lactose, porque 70% da população tem esse problema, né? Por que aparece essa intolerância? Olha, a intolerância à lactose, ela é cada vez mais diagnosticada, né?
E é muito comum realmente. Então, o paciente ele não consegue digerir bem o carboidrato do leite. Então, tudo aquilo que tiver esse carboidrato, a lactose, não vai descer legal. Quer dizer, não é só o leite, é iogurte, manteiga? Tudo que tem a lactose. Então, os derivados em geral. Doce de leite, queijo? Tudo. Às vezes, assim, o paciente fala, nossa, mas eu não como nada. E daí a gente vai sentar junto, ver? Tem ali creme de leite no meio do molho, alguma coisa, isso já pode ser um motivo. Agora, tem que ter a preocupação, digamos, de você vai no mercado, olhar o que tem para ver se tem lactose? A intolerância à lactose, o paciente ele vai ter sintoma. Então, não é uma alergia, assim, que ele vai ter algum problema grave de saúde a longo prazo. Não. Então, se o paciente quer ter um bem-estar, ele olha no rótulo, tem que ser 0 lactose. Ah, certo. Daí ele pode... 0 lactose nos rótulos. Isso que é Exatamente, bom sempre comprar um alimento, né? Verificar. Gera cólicas isso? Pode gerar cólicas, porque assim, uma vez que não é absorvido esse carboidrato, ele vai sendo fermentado pelas bactérias quando chega no intestino grosso. Essa fermentação vai produzir gás. E essa distensão dói muito. E vem dores musculares, né? Dentro do intestino, isso. Então, essa distensão no intestino dá cólica. O paciente, normalmente, ele reclama de que está distendido, que está sentindo um desconforto, parece que está um tambor a barriga. E medicamento resolve ou não resolve? Pode ajudar, tem a enzima. Então, assim, sendo uma deficiência dessa enzima, assim, o paciente não produz tanto, dá para tomar ela. Mas é de pessoa para pessoa, então assim, não é receita de bolo, todo mundo que tomar tanto vai ficar bem. Depende do quanto que ele toma, do quanto que ele precisa para aquela quantidade de leite. Então, alguns medicamentos levam azia também, né? Aquela queimação. Mas não tão relacionados a isso, assim. A intolerância à lactose é mais essa questão de, parece que está sempre com... Inchado. Com abdômen inchado, com gases, esse tipo de coisa, sabe? E a azia, por que aparece a azia? A azia, normalmente, a gente pensa mais alto, né? Então, a doença do refluxo pode dar azia, alguma gastrite pode estar associada, então... O clima tem influência? Difícil, assim. Difícil. Normalmente, o clima influencia a alimentação da pessoa. Então, às vezes, a gente come mais gordura, coisas mais reconfortantes, e isso, às vezes, pode... Embutidos, então, isso sim. Agora, diz que também café pode gerar azia, café em excesso, né? A cafeína é o que vai afetar ou não a válvula ali que a gente tinha comentado. Então, qualquer alimento que tenha isso pode afetar. Depende de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não tem sintoma ao ingerir o café, então isso tem que ser individualizado. Molho de tomate. Individualizado também. Hoje em dia, a gente não faz mais aquela restrição de tudo. A gente pede para que o paciente procure, faça um diário alimentar para ver o que realmente causa o sintoma nele. Mas isso depende, né? Claro, isso é prevenção. Prevenção. É o que nós falamos sempre aqui, né? O problema não é a doença, o problema é a prevenção. Se você prevenir, não vai ter doença. Vamos às ruas da cidade e a TV Evangelizar. O povo pergunta. Vamos lá. Doutora, pancreatite pode provocar hemorragia? Pode. Como a gente tinha comentado, ela afeta o corpo todo. Então, dependendo da gravidade dela, pode sim provocar hemorragia, inclusive pode provocar trombose numa fase de complicação muito grave. Então, tem todos os órgãos podem ser afetados, né? O problema de hérnias, né? As hérnias incomodam uma barbaridade, né? Eu fiz uma cirurgia de hérnia inguinal, 2 telas, né? Uma bilateral, né? A hérnia inguinal com telas, ela é preocupante? Olha, com telas, o fato de já ter sido tratado, a tela é o melhor que a gente pode oferecer realmente. Então, se o paciente já fez a cirurgia com a tela, eu fico bem mais tranquila, por ser a melhor técnica A tela, disponível. ao ser aplicada, ela pode atingir o músculo, por exemplo? A ideia dela é justamente fazer uma fibrose nessa camada muscular, né, da aponeurose, para que não volte a hérnia. Então, é justamente essa a ideia. Ela fazer uma capa de fibrose ali e evitar a recidiva. A hérnia femoral, o que é? É um tipo de hérnia também, e ela também vai exigir um tratamento cirúrgico e com tela. E ela aparece onde? Na região do canal femoral.
ela é mais rara, mas ela também pode causar as mesmas complicações. Porque eu ouvi falar também de hérnia umbilical. Umbilical também. Tudo que é hérnia, a gente pensa que é alguma coisa que não está no lugar que deveria estar. Então, se é umbilical, é porque tem alguma coisinha ali que não está no lugar. É uma abertura ali também na aponeurose, né, do músculo, e acontece a protrusão do saco peritoneal, do saco herniário, né? Certo. Que acaba saindo do lugar. Mas é um tipo de uma bolinha, tipo de um tumor, é isso? Não, não é um tumor, é realmente como se aqui fosse a musculatura e a fraqueza, ela salta. Então parece uma bolinha, mas não é tumor, não é... Pode estrangular o intestino, por exemplo? Pode, exatamente. Essa é a nossa maior preocupação, uma das maiores preocupações diante de uma hérnia, seja femoral, seja inguinal, seja umbilical. Por esse buraquinho, por essa fraqueza, pode entrar o intestino e acabar faltando sangue aí, e estrangular, que a gente fala. Então aí é bem perigoso. Então, tá vendo? Prevenção é o remédio, né? Prevenção é a solução. As ruas da cidade, mais uma participação do Povo Pergunta. Vamos lá. Doutora, é verdade que o refrigerante prejudica a função do estômago? O refrigerante, ele tem alguns aspectos que a gente tem que considerar. Primeiro, tem cafeína nele? Alguns refrigerantes a gente sabe que tem cafeína, então ela pode ser o motivo de alguns sintomas, de alguns desconfortos. O gás que está nele, e aí, independente do refrigerante ou água com gás, enfim, pode distender o estômago e favorecer uma doença do refluxo, por exemplo. Então, essas questões fazem com que o refrigerante não seja uma boa ideia para quem está com um problema no estômago. Agora, muita gente fala, não, o refrigerante não faz mal você tomar o zero lá, né? O diet, light. Essa questão... É verdade isso, não? Tem relação com o açúcar. Então, por exemplo, para o diabético, o zero é melhor do que o normal. Mas pensando em sintomas gástricos, a gente tem que levar em consideração que vai ter gás tanto quanto e vai ter cafeína ou não. Mas o refrigerante com gás, então, ou a água com gás também pode prejudicar? Pode. Da mesma forma, depende de pessoa para pessoa, mas a distensão do estômago exagerada pode levar a uma dificuldade ali naquele fechamento daquela válvula e propiciar o refluxo. O que é a hepatite? É uma inflamação do fígado, a hepatite? Isso mesmo. A hepatite é uma inflamação do fígado. Do fígado. E ela pode ter diversas causas. Então, tem vírus específico para hepatite que vai causar essa inflamação, vírus da hepatite A, B, C. Tem medicações que podem causar hepatite. O álcool pode levar a uma hepatite. Gordura pode levar a uma hepatite. Mas a hepatite é contagiosa? Depende da hepatite. Do tipo? Exatamente. Sim. Por exemplo, uma hepatite por gordura, não. É uma doença metabólica ali, obesidade, tudo isso não é. Mas se for uma hepatite viral, é. E hepatite alcoólica, o que é? Então, é por conta do álcool. Então, quando o paciente tem um consumo exagerado, ele pode fazer uma hepatite por lesão que o álcool acarreta, né? A gente tem que pensar que o fígado, ele de uma forma geral, ajuda em tudo do nosso corpo, inclusive a filtrar toxinas. E tem algumas substâncias que são hepatotóxicas. Nossa, tem tanta coisa para perguntar, porque o tempo voa, né? Eu queria falar sobre diverticulite, mas não dá tempo. O que é diverticulite? É perigosa? Diverticulite. Bom, quando no intestino tem uma fraqueza da parede, pode acontecer nessa região da fraqueza o prolapso da parede ali. Então, como se fosse um dedinho de luva na parede do intestino. O divertículo em si, ele não é grave, nada disso. Mas é importante saber porque ele pode complicar com a inflamação dessa fraqueza. A inflamação dessa fraqueza é a diverticulite. E daí sim, é uma doença que precisa de tratamento. E pode complicar, né? Eu agradeço muito a sua participação, não só a sua presença, a sua capacidade, a sua inteligência. A formação foi brilhante e a senhora hoje dá aula, realmente é uma professora. Muito obrigado de coração e quero agradecer também a você, telespectador. Muito obrigado pela grande audiência e obrigado também à doutora Bárbara. Eu que agradeço pelo convite, muito honrada de estar aqui. Muito obrigado, sábado que vem, 11 horas da manhã, hein? A gente tem encontro marcado aqui, TV Evangelizar. Por quê? Porque evangelizar é preciso. Até lá.